Aliás, Bruno Prado não, agora José Manuel de Barros, que narrou essa partida aqui pela Jovem Pan. José Manuel de Barros, São Paulo classificado com essa facilidade, tranquilidade, né, Zé? O São Paulo foi para enfrentar o Náutico respeitando o adversário, levando o melhor que tinha à disposição. Já levou um placar favorável, forçando o adversário a sair para o jogo. E ainda conseguiu um gol com 4 minutos. Já havia, ainda no começo do jogo, o Lucas Ferreira quase fez um gol, exigindo uma grande defesa do Muriel. São Paulo, além dos 2 gols que fez, o do Luciano e o do Rodriguinho, ele teve, e esse lance que aí com mérito do goleiro que fez uma grande defesa, ele perdeu uma grande oportunidade com o André Silva num cruzamento da direita, em que na pequena área ele chegou. A bola quicou, subiu um pouco, não era um lance muito fácil, mas ele tinha tudo para, de pé na esquerda, colocar na rede, levantou a perna para alcançar, pegou um pouco embaixo, a bola encobriu o gol. Um gol ali de pequena área com o goleiro batido que o André perdeu. E o lance do Rodriguinho, já depois que ele fez o gol da vitória do São Paulo, o segundo gol, o Rodriguinho chegou a driblar o goleiro, né? E aí de canhota foi bater pro gol vazio e aí perdeu um pouco o equilíbrio e bateu para fora, bateu ali mais ou menos por cima do gol. Ou seja, o São Paulo ganhou o jogo e lamenta não ter feito mais na partida. O Náutico pressionou, fez o que pôde, marcou forte, jogou com muita vontade, com muita garra, teve brio, né? Rondou a área do São Paulo, cruzou muita bola para a área, tentou finalizar, mas encontrou uma defesa bem postada, excetuando a falha na hora do gol, no único gol da partida do Náutico. Ou seja, o Náutico teve posse de bola, incomodou, teve bola ali rondando a área do São Paulo, mas não teve aquele lance para fazer, não perdeu aquele gol feito, né? As defesas do Rafael não foram tantas assim, tivemos algumas, mas não foram tantas assim. Enfim, muito merecida a classificação do São Paulo, evitando o vexame que o Grêmio deu, por exemplo, né? O Grêmio que viu uma fase terrível e que foi eliminado pelo CSA, que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que dos 4 classificados desta noite, o melhor foi o São Paulo, né? Se você olhar o Vasco, que sofreu empatando na ida, precisando dos pênaltis para passar pelo Operário, sendo, né, até pressionado em alguns momentos pelo Operário de Ponta Grossa. O Grêmio, sem nem falar, foi eliminado, né, pelo CSA. O Atlético Paranaense sofreu demais para passar pelo Brusque também. Acho que dos favoritos, vamos dizer assim, né, o Grêmio não passou, e dos que passaram, o São Paulo acho que foi o time que passou com mais, não digo tranquilidade, mas com maior autoridade, né, Guilherme? Passa com essa autoridade, tranquilidade, e até comparando, como você citou, né, com os outros adversários, né, o Vasco, que passou nos pênaltis, o próprio Grêmio, que foi eliminado, enfim, realmente a noite, né, de terça-feira foi muito melhor pro São Paulo. E amanhã, por exemplo, ainda tem outros times que entram em campo, né, aí tem Corinthians, tem, no caso dos, digamos assim, dos grandes, assim, Corinthians, aí tem o próprio Flamengo, que joga contra o Botafogo da Paraíba em casa, e com placares mínimos também. Que o São Paulo fosse melhor que o Grêmio, por exemplo, eu acho que seria natural, porque sábado o São Paulo já ganhou do Grêmio, o Grêmio jogou nada. O Grêmio tá vivendo uma péssima fase, tá jogando muito mal. O Vasco tá no início de trabalho do Fernando Diniz, né? Eu acho que ainda não deu pra ele mexer o tanto que precisa no Vasco da Gama. E o Atlético Paranaense é outro time que tá jogando muito mal. Tá muito mal o Atlético. Ainda assim, Vasco e Atlético, pelo menos, conseguiram passar diferente do Grêmio. Chacon, pra fechar com você, os próximos jogos do São Paulo, enfim, a expectativa agora, né, pro retorno do São Paulo aqui pra cidade, enfim, joga contra o Mirassol, você falou já isso, mas também tem a expectativa, até pensando na pausa depois que vai ter aí na Copa, né, do Mundo de Clubes da FIFA. O São Paulo não está, mas vai poder também descansar e recuperar os jogadores, ou pelo menos alguns desses jogadores que estão machucados, né, Chacon? E esse é o principal ponto, viu, Gui? O São Paulo aí, rapidamente, a gente atualizar, tem uma sequência, tem 8 desfalques nesse momento, né? Lucas Moura, o Henrique, o Ferreirinho, o Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Igor Vinícius. O Rodriguinho voltou recentemente, né? E o Caleri. Tanto que marcou gol o Rodriguinho, né? O Lucas Moura, o Ferreirinha e o Marcos Antônio voltam apenas após a pausa pro Mundial.
são jogadores essenciais. Lucas Moura e Ferreirinha, aquele 1 contra 1, aquele drible, aquela jogada mais individualizada, né? O Marcos Antônio vinha sendo o motorzinho do time. O Calleri deve perder o ano, muito provavelmente. Teve uma lesão um pouco mais séria, um pouco mais complicada, mais chata, e o Luiz Gustavo não tem um prazo, que ele teve um princípio de trombose, né? Então é muito delicado o quadro do Luiz Gustavo. Inclusive, em outros casos que já teve no esporte, encerrou a carreira, né? O jogador que teve. Então é uma coisa mais delicada e que não tem uma estimativa, um prazo. Então, assim, São Paulo tem 7 desfalques agora, né? 8 tinha com o Rodriguinho, mas voltou hoje e até voltou marcando gol. Tem 7 desfalques, mas desfalques em várias posições, né? Ponta, um centroavante, um volante, tem desfalque no meio campo, tem desfalque aí como lateral, né? O Igor Vinícius, lateral direito. Então, assim, o São Paulo precisa ajeitar a casa e até lá, até a pausa do Mundial. Até estava conversando com os amigos aqui na redação, amigos torcedores do São Paulo, né? Eu falei, olha, o que eu penso do São Paulo? Eu acho que a pegada vai ser exatamente assim, jogos de pragmatismo, São Paulo competindo, mas não conseguindo apresentar um grande futebol. São coisas diferentes. Desempenho de resultado. Acho que o São Paulo vai lutar pelos resultados e pode conseguir ali vitória. Mas serão sempre vitórias assim, 1-0, 2-1, às vezes 2-0, mas acho difícil que a gente veja um São Paulo dominante num 4-0. Até porque o São Paulo tá com muita dificuldade de converter as oportunidades criadas em gol. Aí vai ter empates, pode ter uma derrota, mas assim, também não vai ser uma derrota acachapante. Pô, perdeu de 3-0. É um time compacto, que se perder, vai perder de 1-0, como foi com o Palmeiras, né? Recentemente. Perdeu por 1-0. E antes havia perdido pro próprio Palmeiras no Campeonato Paulista por 1-0. Então sempre algo muito apertado, né, na trajetória do São Paulo. Acho que vai ser nessa toada, né, o São Paulo até pelo menos a pausa do Mundial. E é verdade. Eu não sei se o Bruno concorda com isso, mas eu acho que até as lesões atuais do São Paulo, as 7 lesões que tem, o combo de lesões que tem o São Paulo agora, é até um pouco pior do que o que tinha anteriormente. Por quê? Porque agora são em posições diversas, espalhadas no campo. Né? Antes era em setores, e aí tinha que arrumar aquele setor, principalmente de volante. Agora, parece que é um geralzão, entendeu? Que o São Paulo tá com um problema. Então eu acho até mais difícil de gerenciar isso dentro de campo. Por isso que eu acho que o São Paulo será extremamente pragmático, pelo menos até a pausa do Mundial. Ô, Renan, uma partida segura do São Paulo aí na visão do Renato. O Náutico até teve uma postura mais ousada, mais corajosa ali no início do jogo, até porque jogava em casa, precisava do resultado também. Tentou tomar a iniciativa da partida, mas tinha dificuldades, né, de concretizar suas chances, de finalizar, de encontrar essas soluções. Enquanto isso, o São Paulo foi ali no início apostando mais no contra-ataque, mas levava mais perigo. No segundo tempo teve uma queda, mas foi um São Paulo que de fato não passou aperto, né? Se talvez não tenha tido um futebol que brilhasse os olhos da torcida, não passou aperto. Faltou um pouco mais para você? Acho que não, Luiz. É o São Paulo com a cara do seu treinador, do Zubeldia, especialmente jogando fora de casa, né? Um time sempre muito compacto, equilibrado, competitivo, né? E num campo que estava extremamente pesado, porque choveu muito na cidade do Recife durante o dia todo. Então a gente viu ali um campo pesado e nas circunstâncias que o jogo se tornou, eu imaginei que no intervalo ele já pudesse poupar alguns jogadores, né? Oscar volta de lesão aí e tem jogado muito e não saiu do jogo ainda. André Silva, depois da lesão do Calleri, também tem jogado muito. Luciano, eu imaginei que ele pudesse ali, com um jogador a mais, vencendo no intervalo, até já administrar melhor essa questão, porque o São Paulo tem perdido muitos jogadores com lesão, né? E não conseguiu por essa infantilidade do Ferrarese, mas acho que o jogo foi controlado o tempo todo. O Náutico foi muito mais pelo embalo da torcida, né? A gente entende muito bem a atmosfera que a torcida do Náutico conseguiu fazer nesse jogo, a mobilização mesmo antes do jogo, mas mesmo assim esbarrava numa limitação técnica e no São Paulo sempre muito equilibrado coletivamente. A defesa do São Paulo
ali com Arboleda e Alan Franco, sempre muito seguro, né? E sofre um gol, num detalhe que eu tenho falado já há algum tempo, né? Na nossa live aqui no UOL do São Paulo, às quintas-feiras, a gente debate sempre muito isso com o Arnaldo e o Éder Traschini, que é a bola parada. O São Paulo tem sofrido muito com bola parada nesse ano. No Campeonato Brasileiro, sofre empate contra o Cruzeiro, bola parada. Contra o Botafogo, fora de casa, quando vencia, sofre com gol de bola parada. E mais uma vez, aí não vai implicar muito no resultado, mas é um detalhe que tem que trabalhar mais para ali na frente não sofrer uma eliminação numa fase mais avançada de Libertadores e Copa do Brasil por um detalhe. E concentração, treinamento e concentração, né? Afinal de contas, a bola está parada. Então você tem que estar muito focado no seu marcador ali para não sofrer. Mas no geral, São Paulo mereceu aí passar de fase. Foi um jogo controlado, bem tranquilo. Muito por causa desse gol do Luciano logo no início. Isso abriu, né, a porteira ali, ainda mais com uma expulsão, depois igualou, é verdade, mas isso deu uma tranquilidade aí pro São Paulo. Ô Birá, eu vi no segundo tempo a torcida pedindo muito o Rian Francisco, no momento ali que a defesa vinha bem, mas o setor ofensivo não conseguia concretizar sua chance ali, não conseguia ser efetivo antes do gol do Rodriguinho, e ele coloca o Rian Francisco, mas coloca já nos minutos finais. Poderia ter entrado antes, foi ali, né, já por volta dos 28 minutos do segundo tempo, o Rian Francisco, que inclusive tem uma participação ali no segundo gol do São Paulo, poderia dar mais chances ao Rian, ou ele vem dosando como pode, também utilizando esses jogadores que ele tem tantos desfalques, né, então vem priorizando hoje Luciano, Oscar, o André Silva também, e o próprio Ferreira, que também vem da base, esse quarteto que hoje formou aí o time titular. Assim, Luísa, acho que, óbvio que com a lesão do Calleri, o André Silva foi esse substituto natural e inclusive vem desempenhando melhor até que o Calleri, né? Acho que o São Paulo ganhou uma peça no ataque, que por mais que o Calleri tenha uma idolatria gigante, né, no time do São Paulo, eu acho que o André Silva vem sendo muito mais efetivo desde que entrou nesse time titular do São Paulo, não à toa vem fazendo alguns gols importantes. Mesmo assim, acho que o Rian poderia ter entrado antes, até por conta do gramado pesado, né? A gente viu que choveu bastante, e o time do São Paulo no segundo tempo, num geral, assim, caiu muito de produção, porque além do gramado molhado, você tem a questão das expulsões muito cedo, né? Então o São Paulo já teve que lidar com um desafio físico muito cedo na partida, e eu acho que poderia sim ter dado oportunidade antes para o Rian, porque vem pedindo espaço, né? Sempre que ele entra, ele arranja alguma coisa. Hoje não foi o gol, mas o gol do Rodriguinho sai de uma jogada que ele chega para finalizar, correndo por trás das costas, né, ali do zagueiro do Náutico, e consegue a finalização, e no rebote o Rodriguinho faz o gol. Então é um garoto que vem pedindo passagem também, e já que o São Paulo conseguiu construir na Copa do Brasil e, por exemplo, Libertadores, momentos tão confortáveis, que consegue, né, na Libertadores já classificado, na Copa do Brasil também agora, poderia nesse segundo jogo também ter dado mais chance ao Rian, acho que ele pode sim ganhar espaço nesses momentos, até para poupar, justamente por conta do São Paulo estar sofrendo, né, nesse ano, com o DM sempre lotado. Pois é, um DM lotado que vem dando muito trabalho para o Zubeldia. Ele vai ali, né, arrumando a casa, trocando o pneu com o carro, andando, ele vai tentando arrumar soluções e vem dando certo. Ô Renato, você acha que, claro, uma fase ainda inicial aí de Copa do Brasil, passou para as oitavas de final, o Náutico até teve uma evolução agora com troca de treinador, mas é um time, né, que não vem figurando aí entre os principais clubes do futebol brasileiro. É uma classificação que dá um gás para o São Paulo. São Paulo é candidato ao título da Copa do Brasil? Eu acho que é exatamente o título que ele pode sonhar. Não vejo o São Paulo, apesar de fazer uma boa campanha na primeira fase da Libertadores, mas não vejo o São Paulo com time para se imaginar campeão da Libertadores, e do Brasileiro muito menos. Então o título, vamos assim dizer, alcançável para o São Paulo, em condições normais, seria exatamente da Copa do Brasil. Ele ganhou a Copa do Brasil pela primeira vez há 2 anos, com o Dorival, é verdade, mas acho que o Zubeldia, ele tem alguns méritos, a torcida implica às vezes com ele, mas eu não acho ruim o trabalho do Zubeldia, não. O Zubeldia arrumou o time do São Paulo, a defesa do São Paulo não perde, é muito raro o São Paulo perder. Claro que ele também não ganha muitas vezes, o que é problemático,
Mas na Copa do Brasil, que é essas coisas do mata-mata duplo, tá? Eu acho que o São Paulo tem chance. Na Libertadores acho muito difícil e no Brasileiro mais ainda. Pois é, o Zubeldia é sempre muito questionado, aliás, e sempre é assunto na live do São Paulo, né, Renan? Vocês estão sempre falando também, porque ele polariza o debate, todo mundo sempre fala, né, discute, o Zubeldia vai bem, é um personagem que desperta paixões pelos dois lados aí no futebol brasileiro. Mas se a gente pegar agora, ó, tem tranquilidade na Libertadores, 100% aí fora de casa na Libertadores, está classificado, vem com uma facilidade aí junto com o Palmeiras, né, que ficou com a primeira colocação geral, mas está com uma vida muito tranquila na Libertadores, vem de uma vitória importante sobre o Grêmio no Campeonato Brasileiro, depois de muitos empates, né? O São Paulo é muito marcado pelos empates que vem tendo aí no Campeonato Brasileiro, e agora conquista essa classificação. É um Náutico que está na Série C, o 10º colocado da Série C, sim, mas estava invicto em casa, jogando em seus domínios aí em 2025. Será que é a tranquilidade que o Zubeldia precisava nesse momento? Será que ele ganha e agora essa margem aí para trabalhar com mais tranquilidade depois de tanta polarização? Até sábado, sim. Né? Até o próximo jogo, né? O Zubeldia, ele... se eu não me engano, é sábado contra o Mirassol. Então, o Zubeldia para a torcida do São Paulo é sempre assim, é sempre até o próximo jogo. Ganhou hoje, pô. Respira, tranquilo, trabalha 2 diazinhos aí, 3, para aí depois ter a pressão de novo, dependendo do resultado, né? E o Maurício falou uma coisa que é muito interessante. Esse time de São Paulo é difícil perder. Essa derrota que tem no Campeonato Brasileiro é para o líder do campeonato e no último lance, né, do jogo, praticamente ali no apagar das luzes, né? Então mostra o quão esse time do São Paulo, o time do Zubeldia, é competitivo. E quando você tem limitações, né, no seu elenco, e as limitações só aumentam com as lesões, é importante que você tenha esse time competitivo. E que, nos detalhes, como eu falei anteriormente, num detalhe de bola parada, consiga manter as vitórias quando está à frente no placar, né? O São Paulo poderia estar melhor classificado no Campeonato Brasileiro e não está por pequenos detalhes. E que quando você tem um elenco limitado, limitado que eu quero dizer em número, né? Eu até acho o time do São Paulo um bom time, um elenco qualificado, mas quando você olha pelos lados do campo hoje, Ferreirinha fora, Lucas Moura fora, Luca, né, que poderia ser uma opção hoje, o menino que vem entrando bem aí também fora por lesão. Então quando você tem essas limitações, você tem que estar ajustado nos mínimos detalhes para não deixar escapar resultado, né? E o São Paulo empatou demais no Campeonato Brasileiro, agora conseguiu vencer o Grêmio também com muita dificuldade, né? E tem mais uma oportunidade dentro de casa. Contra o Mirassol, contra o bom time do Mirassol, que fique claro, né? Porque é um time que subiu esse ano, então, mas é um bom time, tem jogado bem, mesmo fora de casa, fez um jogo muito equilibrado contra o Inter na última rodada, e é um time que vem descansado, né? O São Paulo tem aí o desgaste da viagem, o desgaste do campo, como estava, de jogar boa parte do jogo com um jogador a menos, não a menos em relação ao adversário, mas com um jogador a menos no seu time. Então o campo fica muito maior, o campo fica amplo, então você tem que compor espaço, ocupação de espaço para cada jogador fica ainda maior, então, e ainda mais nesse campo, e já foi isso contra o Libertad. Portanto, eu vejo um jogo difícil, mas é até o horário do jogo, às 6h30 da tarde, que o Zubeldia tem tranquilidade. Aí, às 8h30, a gente vai ver se ele vai ter mais tranquilidade ou se ele vai receber a pressão da torcida. Mas eu quero fazer uma pergunta para o Renan. Loucura. Deixa eu fazer uma pergunta para o Renan. Renan, na sua opinião, como você avalia o trabalho do Zubeldia? Assim, Maurício, eu vejo o trabalho do Zubeldia diante das limitações que ele tem, principalmente das lesões nesse ano, uma pré-temporada muito curta, a forma que foi feita. Esse ano eu vejo um trabalho como bom. Eu avalio o trabalho como bom, classificado com tranquilidade na Libertadores e outras equipes com maior investimento, com elencos mais recheados, sofrendo. Um exemplo é o Flamengo, né, que é o maior exemplo de todos nisso daí. Então eu vejo o trabalho do Zubeldia como bom até esse momento, sinceramente. Tem algumas coisas que a gente pontua
análise pontual em cada jogo, que são detalhes que com qualquer treinador a gente avaliaria dessa forma, né? Hoje, por exemplo, poderia ter feito, não está reclamando de lesão, poderia ter feito as alterações muito antes, para minimizar o risco de uma lesão de Oscar. É um momento que você não pode perder o Oscar. A criatividade do time tá em cima dele, e a gente não pode perder ele. Daí poderia minimizar isso daí, alguns detalhezinhos ou outros, mas no geral, o resultado do trabalho dele no São Paulo esse ano é muito bom. Um detalhezinho ou outro que o São Paulo poderia estar melhor colocado ali, mais perto do G4, mais perto do G6, que dá a vaga para Libertadores, porque, Maurício, fora o Campeonato Brasileiro, que o São Paulo chegando em sexto vai para Libertadores, e acho que isso é muito importante, o São Paulo estar todo ano na Libertadores, viria pelas Copas somente pelo título. Então é uma vitória muito grande para esse elenco do São Paulo, acabar o Brasileiro entre os 6 primeiros e conseguir a vaga para a Libertadores do ano que vem. Para isso, tem que, nesse detalhezinho, manter a regularidade para ficar sempre ali à frente e brigar por essa vaga, que é o caminho mais simples para estar na Libertadores do ano que vem. Mas, no geral, até aqui, o trabalho do Zubeldia é sim muito bom. Tá de acordo, Renato, ou você discorda? Não, eu concordo. Eu assino embaixo a análise do Renan. Eu também acho isso. Mas é porque eu vejo, como eu não tinha perguntado isso ao Renan ainda, não sei, mas eu vejo muitos amigos jornalistas tricolores críticos demais ao Zubeldia, entendeu? Então, por isso eu quis saber do Renan. Eu concordo exatamente com... eu não acho que ele tem um elenco muito bom, eu acho que ele tem um elenco meio curto, ele está tendo que usar a garotada toda, ele está tendo muito problema de contusão. Se você olhar, o ataque titular do São Paulo todo tá fora. Tá fora o Lucas, tá fora... O Oscar voltou agora, mas tá fora o Lucas, tá fora o Caleri e agora o Ferreirinha. Isso não é fácil, você perder 3 titulares desse naipe de uma vez só, entendeu? Até alguns reservas... E a opção de substituição também tá machucado. O Lucas, que poderia ser uma opção, também machucou. Exatamente. Então, eu acho o trabalho dele bom, sim. Ô, Mansur, Alex, queria falar com vocês sobre Oscar, porque o Caio já elogiou ali. É o grande assunto do jogo. É isso aí, porque ele está na lista, na pré-lista, né? A longa pré-lista de nomes, pelo menos são as informações que foram coletadas pelos nossos repórteres até aqui, de que ele está na lista do Ancelotti, essa primeira lista larga aí com cerca de 50 nomes, que depois vão virar 23 ou 26 para os 2 jogos da seleção brasileira. Era até aparentemente injustificável do ponto de vista técnico, físico, de momento, que ele estivesse nessa lista. Eu, particularmente, me surpreendi com a informação. Hoje ele fez um jogo, né, mostrando o porquê ele está na lista. É o início, será? Dá para dizer que talvez seja o pontapé inicial de um Oscar com mais consistência? Hoje jogou os 90 minutos, o que vinha sendo raro também, está entrando aos poucos dentro do ritmo brasileiro? O que está me impressionando no Oscar, eu estava até olhando os números aqui dos últimos jogos dele. Ele jogou contra o Libertad, ele fica em campo 67 minutos, dos quais 50 o São Paulo tem 10 jogadores. Antes ele já tinha feito 35 minutos contra o Palmeiras, mas joga contra o Libertad, são 50 minutos com 10 jogadores. No fim de semana, no sábado, fez 90 minutos com o Grêmio. 3 dias depois, ele fez 90 minutos contra o Náutico num campo pesadíssimo, 70 minutos mais acréscimo. Até para suportar desse jeito, né? 70 minutos mais acréscimo com 10 de novo, né? O que amplia muito o espaço que ele tem que percorrer, jogando como numa dupla de volante ali com o Alisson. Assim, eu acho mais palpável nesse momento a gente debater o Oscar São Paulo do que o Oscar Seleção. Sim. Eu ainda acho que com toda a evolução, com todos os sinais positivos, para você dizer esse é um jogador para voltar à seleção brasileira, eu acho que a gente precisa de mais amostragem, mais tempo para percebê-lo melhor no ambiente competitivo aqui do futebol brasileiro, com mais continuidade, fisicamente sendo colocado à prova, para a gente poder ter mais base para analisar. Agora, por outro lado, quando a gente olhava o São Paulo no início do ano, por mais que a gente discutisse algumas questões de elenco, você via as 2 posições à frente da defesa, na dupla de volantes, você tinha Luiz Gustavo, Alisson, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio.
Você tinha lesões, né? Teve o Pablo Maia fora há muito tempo. Ano passado você teve questão Alisson também ficou um bom tempo fora. O Luiz né? Gustavo depois se lesionou. Isso. Enfim, de todo modo, você olhava para ali e via, ali está coberto em termos de opção de elenco. Agora surgiu uma opção nova, porque para mim o melhor desempenho do Oscar, de fato, tem sido vendo o jogo de trás, né? Do que como o meia, o camisa 10 por trás do atacante. Tem dado... Agora, é evidente que isso pode vir a exigir, e essa é uma observação que a gente vai precisar pela questão física, ver no ambiente de campeonato brasileiro, de jogos de muita intensidade, exigência, às vezes de muita correria, se isso vai exigir algumas compensações e se o Zubeldia de fato vai seguir apostando por isso. Ele tinha feito em momentos de outros jogos, hoje ele fez de início, né? Tanto que a formação inicial deixava uma dúvida se era uma linha de 5 ou se era uma linha de 4 com o Cedric fazendo a ponta, que foi no início do jogo que aconteceu. Agora, que com bola, na capacidade de organizar o jogo, de acerto de passe, ele acrescenta demais ao São Paulo. Vendo todo o jogo de frente, isso me parece inegável. O desempenho dele foi muito bom hoje, num jogo difícil de jogar, muito brigado, muito de campo pesado. Enfim. E que aparentemente, né, Alex? Não parecia jogo para ele. É isso que eu ia dizer. Pela característica física do Oscar, né, pelo refino técnico, ele é um jogador muito leve, né? Até tava brincando com o Alex lá enquanto a gente assistiu o jogo. O Oscar não tem panturrilha, né? É só a canelinha ali. Falei, o Oscar vai sofrer no jogo de hoje. Surpreendeu o desempenho com esse estado de gramado, né? Mas é que assim, lógico que esse jogo especificamente, por toda essa dificuldade, sim, mas se for olhar, cara, o Oscar, ele gera mais dúvida por esse tempo todo que ele ficou na China. E às vezes a gente acaba... Né? A gente naturalmente acaba desmerecendo um pouco o que ele pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, para uma Copa do Mundo, vamos dizer. Agora, só mais uma coisa, né, Alex? Por mais que ele jogue na China, no Azerbaijão, na África do Sul, quando os números são muito bons, né, do jogador, não pode ser que ele estivesse jogando mal. Pode não ser o ritmo ideal e tal, mas se o cara tá jogando num mercado um pouco menos competitivo, mas os números são muito exorbitantes, e o caso do Oscar é assim, constantemente sendo eleito o melhor jogador da liga e tudo mais, é uma interrogação que você deve deixar menos interrogação, né? É lógico que se ele tivesse jogado esse tempo todo na Europa, seria muito diferente. Claro. A gente vê o Hulk jogando tudo que ele jogou, que ele não foi convocado. Um absurdo, se for ver. Mas por quê? Porque ele tem 38 anos, 39, mas ele parece que tem 25. Qual que é o detalhe dessa questão, né? Eu acho que ele ser um selecionável tá ok. Eu acho que às vezes a questão dele estar numa lista larga de selecionáveis do Ancelotti tem essa questão de, não quer dizer que ele vai ou que não vai. E a gente tem sempre reclamado, depois que o Neymar machucou, sobre a questão de um meia, quem quem não é. Esse é o ponto. Né? Então ele é um jogador que ele entrega esse tipo de coisa. E outra, eu vejo o Oscar jogando hoje, praticamente eu não vejo um ritmo muito diferente do que ele jogava lá no Inter antes de sair daqui do Brasil. É aquela mesma batidinha Nunca dele. foi um jogador de explosão, Nunca foi de explosão, veloz, né? Pra mim... Desculpa, Lê. Pode falar, tá doido. Pra mim, o Oscar sempre foi um certo mistério. Bora responder agora se Zampedri, centroavante de 37 anos de idade, argentino e naturalizado chileno, pode virar reforço do São Paulo. Essa especulação surgiu durante o fim de semana, depois que o jornalista Valentim Furlan trouxe a notícia. Vários são paulinos se questionando, perguntando se seria interessante, se esse poderia ser o substituto para o Caleri, que só volta a jogar na próxima temporada. Zampedri tem 37 anos, atua pela Universidade Católica e joga no Chile desde 2020. Temporada atual de 14 jogos e 6 gols, centroavante típico, de pouca movimentação, mas aquele cara que põe a bola para dentro do gol. Contrato até dezembro desse ano, o que poderia facilitar uma chegada dele para a próxima temporada. Antes de gravar esse vídeo, consultei 2 fontes do Departamento de Futebol de São Paulo, ambas asseguram que o Zampedri não faz parte dos planos. São Paulo nem está decidido a contratar um centroavante, ainda está avaliando os prós e contras. A avaliação é de que o André Silva tem dado conta do recado e que o Renan Francisco merece mais minutos, até por isso o São Paulo não tem uma posição formada. Vale a pena investir na contratação de um centroavante ou não? O Zampedri seria uma alternativa a ser estudada se o São Paulo decidir pela contratação de jogador. Vale lembrança também de que o Valentim Furlan já havia dito recentemente que o Carlão, da Ferroviária, atacante, centroavante de 32 anos, e o Medina, zagueiro de 23, também da Ferroviária, interessam ao São Paulo. O que ocorreu foi que a Ferroviária sugeriu os nomes ao São Paulo, até pela boa relação que tem do Juliano Bertolucci, que é o dono da SAF da Ferroviária, com o São Paulo. Mas o tricolor